Record News. O juiz Sérgio Moro começou hoje a ouvir testemunhas no caso do ex-presidente Lula, né? O Marcos de Pato está apurando para a gente. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite, Heródoto. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação do processo que tramita na Justiça Federal do Paraná contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 7 réus. A ação envolve o caso da compra e reforma de um triplex em Guarujá, litoral de São Paulo, em que o petista é acusado de receber vantagens indevidas da empreiteira OAS. As testemunhas, chamadas para serem ouvidas nesta segunda-feira, foram o empresário Augusto Mendonça, os ex-diretores da Camargo Corrêa, Dalto Avancini e Eduardo Leite e o senador cassado Delcídio do Amaral. O juiz aceitou o pedido da defesa do ex-presidente e o liberou de participar das audiências. As oitivas referentes a esse processo seguem até a próxima sexta-feira, dia 25 de novembro. E entre as testemunhas que serão ouvidas estão os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, além do ex-deputado Pedro Corrêa e também do doleiro Alberto Youssef e o lobista Fernando Baiano. É isso, eu volto com você, Heródoto Barbeiro. Grato. O Marcos de Pato está aqui conosco com mais informações lá das oitivas. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite, Heródoto. Das 8 testemunhas de acusação ouvidas até aqui no processo movido pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todas disseram que jamais conversaram com o ex-presidente sobre qualquer atividade fraudulenta em contratos da Petrobras. Eles também disseram que não têm nenhum conhecimento ou prova de que o apartamento no Guarujá tenha qualquer ligação com o presidente ou com atividades desenvolvidas pela empreiteira OAS na estatal petrolífera. Mas, na audiência da última quarta-feira, o ex-deputado Pedro Corrêa disse ao juiz federal que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia de um esquema de arrecadação de recursos na Petrobras por partidos da base aliada, em especial o PT, o PMDB e o PP. A sessão, a audiência, foi marcada aí por discussões entre a defesa do petista e o juiz, o magistrado. A sessão chegou a ser interrompida por 2 vezes. Eu volto com você, Heródoto. Grato. Olá, bem-vindo. Nós esperamos que com a participação dos nossos convidados e a apuração feita pelos nossos jornalistas, você possa formar uma opinião crítica a respeito então, de assuntos relevantes. Por exemplo, você viu agora há pouquinho que a esposa do deputado cassado, Eduardo Cunha, prestou um depoimento e o nosso companheiro aqui, de Curitiba, a gente vai para lá, Marcos Pato está com as informações. É com você aí, Marcos. A jornalista Cláudia Cruz, esposa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, compareceu à sede da Justiça Federal, em Curitiba, para prestar depoimento. Ela é ré em um dos processos da Operação Lava Jato, acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Durante o depoimento, Cláudia Cruz foi orientada a responder apenas às perguntas dos advogados de defesa. Todas as perguntas da defesa foram suficientes para o esclarecimento dos fatos. Portanto, ela foi orientada pelo próprio advogado para responder só as perguntas da defesa. Acusada de manter contas no exterior sem declarar a autoridades públicas, a ré disse que tinha apenas um cartão de crédito internacional e que não tinha conhecimento da conta aberta no nome dela. E afirmou que o cartão era para bancar despesas com escolas e gastos de consumos dos filhos. Os meus filhos com o Eduardo, estudaram e estavam para estudar fora, e isso era para exatamente custear os gastos dos estudos e gastos de consumo. Ok. E por que esse cartão de crédito foi aberto em seu nome? Era utilizado por você? Porque os meninos poderiam precisar, como foi necessário, que eu viajasse só com eles, sem a presença do Eduardo. Okay. Isso aconteceu várias vezes. Cláudia Cruz negou a intenção de ocultar gastos no exterior e saber dos valores mantidos nas contas. De acordo com ela,
gerenciadas pelo marido, e afirmou que o padrão de vida da família se manteve o mesmo. Eu já conheci meu marido com ele me contando e eu sabendo que ele atuava em comércio exterior, que ele atuava em bolsa de valores, que ele tinha patrimônio do mercado imobiliário. Isso antes de ser servidor público, funcionário público? Sim, quando eu o conheci. Ok. E o padrão de vida de vocês mudou ao longo do tempo? O padrão se manteve exatamente o mesmo. A gente sempre teve uma vida muito próspera. E o padrão que eu tinha, que ele tinha, que eu tinha quando eu conheci o Eduardo, se manteve. Por conta desse patrimônio acumulado? Por conta desse patrimônio. Quando eu o conheci, ele já tinha um patrimônio alto. A gente tinha um estilo de vida muito alto. Eu também tinha, pessoalmente. E isso foi mantido ao longo dos anos. Isso não mudou porque ele virou deputado federal. Cláudia Cruz negou ter outras contas abertas no exterior e conhecer pessoas investigadas em processos da Operação Lava Jato, como o empresário Idalécio de Oliveira, que também prestou depoimento nesta quarta-feira. O Enem está se aproximando e a Justiça do Paraná tenta resolver a questão dos colégios ocupados pelos estudantes que nós temos mostrado para você aqui. Vamos saber quais são as providências que estão sendo tomadas para isso. Gostaria que você viesse aqui comigo para Curitiba. O Marcos de Pato está aqui conosco. Marcos, vamos lá. Boa noite, Heródoto. Os professores estaduais do Paraná decidiram, em assembleia realizada na manhã de hoje, suspender a greve iniciada no último dia 17. As aulas devem ser retomadas normalmente a partir de amanhã. Mas tem um problema. Muitos colégios estaduais continuam ocupados por estudantes que são contrários à medida provisória 746, que prevê a reforma do ensino médio. Aqui no Paraná, hoje a Justiça determinou a reintegração de posse dos 31 colégios de Cascavel, no oeste do estado. Os mandados foram entregues na tarde de hoje e os estudantes têm até 24 horas para desocuparem os locais. Caso contrário, a liminar estabelece multa de até R$ 500 por dia aos responsáveis pelos estudantes. Também hoje, o Ministério da Educação decidiu suspender o Enem nos locais que estiverem ocupados por estudantes até hoje. As provas acontecem no próximo fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, e os estudantes prejudicados farão a avaliação numa outra data ainda a ser determinada pela pasta. Heródoto, eu volto com você. Ok, grato. Mas já que a gente tocou a respeito do Paraná, vamos com mais informações. O juiz Moro aceitou a denúncia do Ministério Público e o Antônio Palocci agora, ele virou réu. Ele estava sendo indiciado, agora virou réu. O Marcos Pato, de Curitiba, com as informações. Vamos lá, Marcos, é com você. Boa noite, Heródoto. O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o ex-ministro Antônio Palocci e outras 14 pessoas. Com isso, eles se tornam réus na Operação Lava Jato. Os crimes são de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. E entre os acusados, há pessoas que já respondem a outras ações penais na Operação Lava Jato, como é o caso do ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso no dia 26 de setembro, na 35ª fase da Operação Lava Jato, e desde então está detido na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. Antônio Palocci foi ministro da Casa Civil no governo Dilma e da Fazenda no governo Lula. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça bloqueie mais de 280 milhões de reais de todos esses acusados. Eu volto com você, Heródoto. Ok, muito obrigado. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana, mais uma vez, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje aí do Paraná, Fabi? Bom dia. Olá, Nolan e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato ameaçaram renunciar ao trabalho na operação caso a proposta de abuso de autoridade do pacote anticorrupção seja sancionada pelo presidente da República. Essa proposta, também chamada de Lei da Intimidação, prevê punições a juízes e procuradores. Os procuradores da Lava Jato se reuniram no prédio da Procuradoria da República no Paraná para manifestar repúdio à decisão da Câmara dos Deputados na votação das 10 medidas contra a corrupção. Os procuradores da Força Tarefa Lava Jato vêm a público manifestar repúdio ao ataque feito pela Câmara dos Deputados contra investigações e a independência de procuradores, promotores e juízes.
a Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Além de barrar as medidas anticorrupção, a Câmara dos Deputados também aprovou a proposta da Lei da Intimidação. Para os procuradores, a medida pode significar o fim da Lava Jato. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, nenhuma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. Para os procuradores, a lei da intimidação chega em um momento em que as investigações da Lava Jato estão cada vez mais perto dos crimes de corrupção praticados por um número significativo de parlamentares influentes. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Os procuradores da Força Tarefa reafirmaram o compromisso de avançar enquanto for possível, mas que não será viável continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção. Um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo.